Olá, boa tarde. Boa tarde. Reforma da Previdência. O relator na Câmara apresenta as mudanças na proposta para as aposentadorias. E inclui pensão integral para os parentes de policiais mortos em serviço. O líder do governo diz que o dia 28 é a data limite para a votação da Previdência. A violência no Rio. Forças Armadas e policiais fazem uma operação conjunta em favelas da cidade. E a perícia entra no Complexo da Maré, um dia depois da morte do adolescente Jeremias. No litoral sul do estado, uma guerra de quadrilhas leva terror a Angra dos Reis. Na saída da cadeia. O flagrante da queda. Uma câmera de segurança registra o momento em que o viaduto de Brasília... Taiwan mata 7 pessoas e deixa dezenas de desaparecidos. E uma tempestade de neve muda a paisagem e trava o transporte na França. O jornal, depois de muita violência no Rio, as Forças Armadas e as polícias fizeram mais uma operação em favelas da cidade. Só na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, 23 pessoas foram levadas para delegacias durante a manhã. E foram apreendidas armas, munições e drogas. Essa operação é para tentar conter a violência também que acontece em outras comunidades da região metropolitana. A reportagem é de Mônica Sanches. As tropas militares chegaram à região da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, ainda de madrugada. O Exército atuou nos acessos à comunidade, apoiando os policiais que entraram na favela. Moradores mandaram imagens de alguns pontos de bloqueio com homens do Exército e da Força Nacional de Segurança. Dá uma paz legal ali, tu não escuta nem barulho, nem som, de nada, nada. Só os carros que vêm devagarzinho, porque o Exército fechou tudo, né? 36 mil moradores da Cidade de Deus, mais uma vez, acordaram com medo de sair de casa. E logo cedo, pelas redes sociais, denunciaram a fuga de bandidos. Um deles contou que eles fugiram de ônibus. Esse outro disse que os bandidos pegaram o BRT, o corredor expresso de ônibus. 25 unidades de ensino do município ficaram fechadas. O terceiro dia do ano letivo já foi o segundo sem aulas para milhares de alunos. A gente tem filho, manda para a escola, a gente nem sabe se pode mandar para a escola. É difícil saber se vai voltar, né? Até a gente mesmo sai para trabalhar, é difícil saber se a gente vai voltar. Até agora, dos 3 criminosos procurados na Cidade de Deus, nenhum foi preso. Há uma semana, durante uma operação da polícia, 3 suspeitos foram mortos na comunidade. Teve protesto e a linha amarela chegou a ser fechada por mais de 2 horas na última quarta-feira. Motoristas em pânico tentaram se proteger. No dia seguinte, mais tiros e a via expressa foi interditada de novo. Na ação conjunta de hoje, as forças de segurança agiram também no município de São Gonçalo e no Arco Metropolitano. E a Polícia Militar fez mais operações em outras 3 comunidades. Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, Rocinha, na Zona Sul e na comunidade da Covanca, na Zona Oeste. Segundo as investigações, são favelas que podem ser usadas como esconderijo pelos traficantes da Cidade de Deus. Até hoje, o plano formulado pelas autoridades de segurança não saiu do papel. Ontem, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, de segurança da TV Globo, Fernando Veloso, disse que a Polícia Militar precisa reavaliar a tática do confronto pelo confronto sem planejamento, que tem resultado na morte de muitos inocentes. Ao apoiar as polícias estaduais, essas intervenções do Estado nessas comunidades, elas sofrem menos resistência desses criminosos. E aí traz um risco menor para o policial, para a comunidade e para o próprio criminoso que está sendo procurado. E aí talvez a polícia estadual possa repensar a sua forma de atuar, ou seja, não optar tanto pelo confronto, ou seja, numa área em que há criminosos que vão oferecer uma forte resistência armada, ainda que haja apreensão de armas de fogo, ainda que seja arrecadada a droga, o quanto vale essa operação se a gente tem balas perdidas, se a gente tem crianças, se a gente tem jovens mortos, se a gente tem o resultado que a gente teve no dia de ontem. Outra região bastante castigada pela violência no Rio é o Complexo da Maré. Ele fica no meio de 3 vias movimentadas, importantes da cidade. A Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha.
140 mil pessoas vivem nas 16 favelas que formam o complexo. E não existe nenhuma UPP, nenhuma unidade de polícia pacificadora nessa região. E só hoje, depois de mais de 15 horas... Causa de tiroteios. A PM disse que recebeu uma denúncia de que 4 homens foram raptados por traficantes. Mas quando a operação começou, os reféns foram liberados pelos bandidos. E até agora ninguém revelou a identidade deles. No meio de tanta violência, 2 moradores foram atingidos por balas perdidas dentro das suas casas. E a vida de um menino de 13 anos foi interrompida. Jeremias ficou no meio do fogo cruzado quando ia para a casa de um amigo. Os agentes da perícia só tiveram segurança para chegar ao local do crime mais de 15 horas depois da morte do menino. E a mãe de Jeremias está inconsolável. Eu sei que muitas mães estão passando por isso hoje. Mas é uma dor, moço. Te arrebenta a alma. Posso imaginar. Começou agora há pouco mais um julgamento do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Em 2005, ele foi condenado a 28 anos pelo assassinato do jornalista Tim Lopes e agora responde por outros crimes. O repórter Danilo Vieira acompanha e traz as informações agora ao vivo para a gente. Danilo, boa tarde para você. Elias Maluco está presente no julgamento? Boa tarde, Sandra. Não, ele está bem longe daqui, está na penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, e vai participar desse julgamento por videoconferência. Para quem não se lembra, a gente está falando de um velho conhecido da Justiça do Rio de Janeiro. O Elias Maluco, ele está preso desde 2002 pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Agora, nesse processo de agora, ele responde por associação para o tráfico. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, mesmo na cadeia, Elias Maluco continua no comando de uma das maiores facções do Rio de Janeiro. E nesse processo ele responde por venda de drogas, exploração ilegal da venda de gás e do transporte alternativo. E junto com ele, outros 2 traficantes estão sendo julgados. A sentença deve sair em no máximo 5 dias. Sandra e Doni. Ok, Danilo, muito obrigada pelas suas informações. E ainda nesta edição a gente volta a falar sobre a violência no estado do Rio. Depois de 15 horas terminou hoje uma rebelião em Cianorte, no interior do Paraná. O tumulto começou ontem depois de uma tentativa de fuga frustrada. Os presos então passaram a reclamar da superlotação na carceragem da delegacia, que tem capacidade para 48 pessoas, mas abriga 201, mais de 4 vezes o limite. O único carcereiro mantido refém foi libertado depois que o delegado se comprometeu a discutir a lotação com o governo do Paraná. Até agora, ninguém foi transferido. O Departamento Penitenciário do Paraná disse que deve abrir 4 centros de triagem no estado, com 520 vagas cada, um deles em Maringá, que deve atender Cianorte. A obra desses centros deve começar até o fim de março e a entrega está prevista para depois de 4 meses. Em Rio Branco, 2 detentos foram mortos quando saíam do presídio, onde cumpriam pena no regime semiaberto. Foi o 3º caso de execução em menos de uma semana. Depois das mortes de hoje, os detentos colocaram fogo no presídio. Só este mês, o Acre registrou 13 mortes violentas que a Secretaria Estadual de Segurança atribui à guerra de facções criminosas. A Secretaria informou que está fazendo operações constantes para tentar conter a ação desses grupos. O viaduto que liga a Asa Sul à Asa Norte em Brasília está totalmente interditado. A Defesa Civil não descarta o risco de desabamento nos trechos ao lado das 2 pistas que caíram ontem. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Nesta imagem de uma câmera de segurança obtida com exclusividade pela TV Globo, dá para ver o momento exato em que o trecho do viaduto desabou. A queda durou 2 segundos. O local, bem no centro da capital, está interditado. O movimento no eixão, exatamente onde ficava o viaduto, é de 50 mil motoristas por dia. A principal avenida de Brasília, que corta a cidade de norte a sul, se partiu nesse trecho. 2 das 6 pistas desabaram. Desabou um pedaço
da via perto da rodoviária. Por sorte, na hora não tinha ninguém passando no local do acidente. 4 carros estavam estacionados embaixo do viaduto. 2 ficaram completamente esmagados. Ao lado do trecho que desabou, funcionava um restaurante. Uma parede caiu. Lá dentro, os funcionários que saíram correndo deixaram os pratos ainda com comida. Os restos de concreto ainda não foram retirados, nem foi feito escoramento. O governo de Brasília montou um grupo de trabalho com engenheiros e estabeleceu um prazo. Até o dia 19 de fevereiro, eles devem apresentar um laudo e decidir se dá para recuperar o trecho ou se vai ter que demolir tudo e erguer um novo. O engenheiro responsável pelo viaduto durante a construção de Brasília foi convidado para ajudar nesta análise. Para o Conselho Regional de Engenharia, faltou manutenção e agora é melhor demolir. O governo de Brasília já tinha sido alertado sobre a situação dos viadutos da cidade. Em 2012, o Tribunal de Contas do Distrito Federal fez um levantamento com 15 pontos onde era preciso fazer obras de recuperação. Neste ponto, a situação era considerada urgente. O governo disse que fez os reparos em 8 viadutos, mas o do Eixão ficou de fora. Já que não havia recursos disponíveis para fazer todas ao mesmo tempo, nós estabelecemos ali uma ordem de prioridade, tendo em vista a sensibilidade dessas obras. O novo texto da reforma da Previdência foi divulgado hoje. O governo quer que a Câmara aprove a proposta até o dia 28 de fevereiro. A reportagem é de Joconda Brasil. O líder do governo na Câmara e o relator chegaram juntos para a entrevista. A apresentação do novo texto da reforma da Previdência era uma cobrança da base aliada, principalmente dos partidos do Centrão. 4 mudanças foram feitas em relação ao texto aprovado na comissão especial no fim de dezembro. 3 já tinham sido anunciadas e foram agora formalizadas. Nenhuma regra para a aposentadoria dos trabalhadores rurais vai ser modificada. Eles foram retirados da reforma. Também ficarão de fora todos os trabalhadores que recebem o benefício de prestação continuada, pago a quem se aposenta aos 65 anos sem nunca ter contribuído ao INSS e a quem tem necessidade especial. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria também caiu, de 25 para 15 anos para os trabalhadores da iniciativa privada. Para os servidores públicos, o tempo mínimo será de 25 anos. A última mudança foi definida ontem. Familiares de policiais civis, federais, rodoviários e legislativos mortos em combate receberão pensão integral. O valor da integralidade vai ser proporcional ao tempo que ele ficou no serviço público. Outras reivindicações, por enquanto, ficaram de fora, como uma regra de transição mais flexível para servidores que entraram no serviço público antes de 2003, ou o acúmulo de aposentadoria e pensão acima de 2 salários mínimos. O relator Arthur Maia disse que não mexe mais no texto. Qualquer nova alteração vai depender das discussões no plenário. A nossa orientação é de que só façamos qualquer tipo de modificação que tenha resultado em votos. A reforma é uma necessidade do Brasil. E não adianta fazer concessões para aqueles que estão contra a reforma. O novo texto será distribuído para todos os deputados. De acordo com o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, a fase de discussão já está aberta e, a partir dos debates, será elaborada a emenda que vai a plenário. O trabalho agora é para construir o que os deputados chamaram de ambiente de votação. Conseguir os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Aguinaldo Ribeiro disse que só haverá votação se o governo tiver os votos necessários até o dia 19 e que todo o empenho do governo será para aprovar a reforma até o dia 28 de fevereiro. Não vamos submeter uma matéria como essa de irresponsabilidade e que tem efeito sobre o nosso país sem que haja a plena convicção de sua aprovação no plenário. Então, nós vamos trabalhar para isso e, se Deus quiser, até o dia 28, eu espero podermos, a partir desse texto, construirmos esse cenário junto com a base para aprovação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse hoje que o mês de fevereiro é o limite para aprovar a reforma da Previdência. André Sadi, boa tarde. O calendário foi flexível até agora, né? Essa data limite já mudou algumas vezes.
Já mudou sim, Doni, boa tarde para você, Sandra, boa tarde a todos, mas agora o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que não pode passar de fevereiro. E disse mais, disse que o governo e os parlamentares precisam criar uma nova base para aprovar a reforma da Previdência e que isso só será possível com a ajuda, a articulação dos governadores e prefeitos para que eles conversem com os deputados de suas bases eleitorais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vem fazendo essas conversas com governadores, voltará a falar com eles hoje e que se na semana do dia 20 de fevereiro tiver cerca de 300 votos, sim, a proposta da reforma da Previdência irá à pauta do plenário da Câmara. Sobre a declaração do presidente Michel Temer de que sim, o governo, na avaliação dele, já fez a sua parte em relação à reforma da Previdência, Maia disse que não vai fazer esse jogo de empurrar a responsabilidade. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estou preocupado aqui quem é culpado, quem não é culpado, quem tem voto, quem não tem voto, se o governo tem uma base hoje de 308 votos ou não tem, depois da denúncia a base caiu. Eu estou preocupado em tentar construir um caminho para aprovar a Previdência. Eu também não estou preocupado quem vai ser vencedor, quem não vai ser, porque essa votação nós teremos milhões de vencedores, que são os brasileiros. Vamos falar então da previsão do tempo, das consequências da chuva que cai há praticamente uma semana entre Minas Gerais e Espírito Santo. Eliana Marques, boa tarde para você. O Rio Doce transbordou, é isso? Exatamente, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para o Doni, boa tarde a todos. Essa informação chegou hoje, ontem já estava em atenção, em alerta. Hoje Hoje o Rio Doce transbordou em Governador Valadares, Minas Gerais. 2 bairros estão alagados. Nós vamos ver aqui essas imagens desses bairros alagados. Olha aí para você, Governador Valadares, Minas. Outro ponto onde o Rio Doce transbordou foi em Linhares, no Espírito Santo. Por lá, 2 casas atingidas no bairro Olaria, mas a subida do Rio Doce na cidade de Linhares é lenta, segundo o engenheiro Arthur Matos, coordenador nacional dos sistemas de alerta do Serviço Geológico do Brasil. Como a gente vê nesse mapa aqui, a gente vai dar uma olhadinha, tem mais previsão de chuva hoje e nos próximos dias, esses pontos em azul e rosa mais escuro entre Governador Valadares e Linhares, no entorno do Rio Doce. Outra informação que o engenheiro do Serviço Geológico do Brasil me disse é que o Rio Doce também pode transbordar até a noite de hoje em outra cidade mineira, que é Tumiritinga. E além dessa região, alguma outra com problemas por causa da chuva? Tem. Hoje já choveu bastante também em Serrolândia, Bahia, Ipubi, Pernambuco e Caxias, Maranhão. Essa chuva foi provocada pelo cavado, que eu falei ontem, né? Expliquei que é um sistema meteorológico responsável por muita chuva sempre a leste dele. Vejam que hoje essa previsão está se repetindo com grandes volumes de chuva aqui nessas áreas em rosa, olha, principalmente Maranhão, passando pelo sertão do Piauí, também de Pernambuco e da Bahia. Hoje, previsão de pancadas de chuva, como a gente vê aqui em quase todo o Brasil, mapa verde, né? E tempo firme na metade sul do Rio Grande do Sul, entre o norte do Paraná, Presidente Prudente e Bauru, no interior de São Paulo. Também aqui, olha, no extremo norte do Brasil e entre o sertão da Paraíba e o estado de Alagoas. Eliana, antes da gente falar das temperaturas, eu só vou justificar. Vocês ouviram um barulho por aqui no nosso cenário? Caiu o lenço do Doni. Nada, foi a tampa da caneta que voou. Já está devidamente resgatada. Você falou lenço? Temperaturas, então? Vamos a elas. Estou aqui em São Paulo, né? Pois é, ontem estava frio, mas hoje a máxima já é de 27 graus. Olha, mais quente também em BH, em Vitória. Rio 32, Porto Alegre, a única aqui sem previsão de chuva. Virando essa lista, vamos lá para Goiânia, Cuiabá, Belém, Porto Velho, Maceió, todas aí perto dos 30 graus, só Maceió sem chuva. E falando em chuva, amanhã ainda, entre Minas, Espírito Santo, Bahia e Maranhão, é onde vai se concentrar a tal chuva. Ok, então, Eliana, obrigada. Valeu, Eli. Tchau. Olha, do tempo abafado e chuvoso aqui no Brasil para nevasca na França, uma tempestade de neve provocou problemas no trânsito e nos trens na região de Paris. O correspondente Rodrigo Alvarez está acompanhando tudo por lá, no meio da neve. Rodrigo, boa tarde para você. O que diz a previsão do tempo por aí? Continua essa friaca?
Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde para todos vocês aí. Tá quentinho no estúdio, né? Vocês devem estar dizendo, o cara tá passando mó frio lá, a gente tá no quentinho do estúdio. Aqui tá 0 graus, Sandra. E 4 negativos é a sensação térmica que a gente tem aqui. E continua nevando. Para piorar, a previsão diz o seguinte: de noite pode chegar a 10 graus negativos em algumas partes da França. Isso tudo porque uma frente fria que veio lá da Escandinávia, lá da Noruega, Finlândia, veio parar aqui em cima, justamente em cima de Paris, deixando a gente com essa nevasca toda que vocês estão vendo. Tem lugar aqui, ó, como esse daqui, ó, com mais de 10 centímetros, olha aqui, ó, 10 centímetros de neve acumulada nessa última madrugada e também na madrugada anterior. É muito bonito, mas é lógico que isso traz consequências. Muita gente não pôde trabalhar hoje, a França parcialmente parou, porque os ônibus, por exemplo, não funcionaram na madrugada, ônibus escolares não levaram as crianças, metrôs e trens têm que andar mais devagar porque é perigoso, e o engarrafamento em Paris chegou a níveis altíssimos, raros para a cidade, de 700 quilômetros de engarrafamento causados por essa lentidão toda criada pela neve. A gente tem que lembrar, né? A gente vê de vez em quando passa um caminhão aqui atrás, um carro, mas é porque o gelo vai se acumulando na estrada, que derrete com os carros e aí fica perigosíssimo. A recomendação é que ninguém saia de casa. Também, por conta disso, a Torre Eiffel ficou fechada aos turistas. Agora, Sandra, Doni, vamos concordar que é lindo, né? Teve gente esquiando na igreja Sacré-Cœur e olha só que paisagem linda que a gente tem aqui. Lindíssimo, sim. Agora, Rodrigo, vai proteger a cabeça, que é por onde a gente perde a maior parte do calor do corpo, ok? Olha só, um momento ciência aqui com a Sandra Nemberg. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Eu sempre sinto calor no estúdio, você frio, mas lá a gente concordaria que de fato... muito frio lá. Muito frio. Agora um outro assunto. Subiu para 7 o número de mortos em um terremoto em Taiwan. As equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes porque há dezenas de desaparecidos. O nosso correspondente na Ásia, o Márcio Gomes, acompanha essa história, fala com a gente ao vivo. Márcio, boa noite para você. Em Tóquio, os bombeiros estão correndo contra o tempo, né? Pois é, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Olha, pela experiência internacional, as equipes de resgate trabalham com um prazo de 72 horas para achar sobreviventes depois de grandes terremotos. Em Taiwan, até agora, 24 horas já se passaram. E segundo os bombeiros, 5 pessoas foram localizadas com vida e a batalha é retirá-las debaixo dos escombros. Mas teve gente, como esse funcionário de um hotel que desabou parcialmente, que saiu das ruínas andando. Isso dá esperança. Prédios tombados se espalham por toda a cidade de Hualien, numa imagem que deixa muito claro o risco que ainda existe de mais desmoronamentos. O terremoto teve magnitude de 6,4 e atingiu a costa leste de Taiwan. Como o epicentro foi a 10 quilômetros de profundidade, próximo à superfície, os efeitos desse tremor foram bastante sentidos. Agora de noite, na TV japonesa, um especialista em construções analisou as imagens dos destroços em Taiwan. E para ele, claramente, os prédios não tinham estrutura para suportar um terremoto assim. Doni e Sandra. Márcio, obrigado pelas informações. Depois de 4 meses de negociações, o partido da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, conseguiu fechar um acordo para formar um governo de coalizão. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini. O partido de Angela Merkel, a União Democrata Cristã de centro-direita, sofreu grandes perdas nas eleições de setembro passado e desde então vem negociando uma coalizão para formar um governo com maioria no parlamento. O acordo foi feito. O Partido Social Democrata, o maior da Alemanha e um dos mais antigos partidos políticos do mundo, vai ficar com 6 ministérios, 3 deles muito importantes. O das Relações Exteriores, com o cargo de ministro, provavelmente para Martin Schulz, presidente do Partido de Inspiração Socialista Democrática, mais o Ministério das Finanças e do Trabalho. Um Ministério do Interior fortalecido iria para o Partido da União Social Cristã da Baviera. A Merkel, os Ministérios da Economia e Saúde. O Partido Social Democrata vai iniciar um referendo entre os quase 500 mil associados. A ala de jovens do partido não quer a coalizão. Foi Angela Merkel quem fez as maiores concessões, dando aos adversários os principais ministérios. Ela deve começar a governar na Páscoa, numa posição bastante enfraquecida em relação aos seus 3 governos anteriores.
A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai viajar para a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Kim Yo-jong é muito próxima do ditador norte-coreano e vai acompanhar o chefe de Estado cerimonial do país, Kim Jong-nam, nos Jogos de Inverno. Ela vai participar da abertura dos Jogos de Pyeongchang na sexta-feira. Kim Yo-jong é assessora do Partido Único. É a primeira vez que um membro da dinastia Kim visita a Coreia do Sul. E o anúncio mostra a vontade de Pyongyang de desarmar as tensões na Península Coreana. Depois do sucesso do lançamento do foguete Falcon Heavy ontem nos Estados Unidos, o empresário Elon Musk espera que haja uma nova corrida espacial com a participação de empresas particulares como a dele, a SpaceX. Vamos falar sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Fábio Turci. Turci, boa tarde. Ontem o lançamento foi um espetáculo, mas existem objetivos nem sempre tão evidentes, né? Conta pra gente. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todos. Olha, de cara, né, a empresa de Elon Musk dispara na frente das concorrentes para conseguir contratos com a NASA, a Agência Espacial Americana, e com as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o bilionário Elon Musk, que tem planos de levar seres humanos para Marte em 2024 e colonizar o planeta, viabiliza mais um projeto audacioso. Numa entrevista depois do lançamento, ele disse que ainda está tentando absorver o que aconteceu porque foi surreal. O foguete levou um carro para o espaço e o empresário disse que isso foi uma bobagem divertida, mas que bobagens divertidas também são importantes. O lançamento foi preparado para ser um espetáculo desde o início. O foguete Falcon Heavy, com a altura de um prédio de 23 andares, foi lançado em Cabo Canaveral, na Flórida. As imagens foram transmitidas ao vivo com narração e a torcida dos funcionários da empresa SpaceX. Já o propulsor do meio falhou no pouso e caiu no mar. Enquanto isso, esse espetáculo... Parece montagem, né? Mas não é. Não é. A seguir, os números da febre amarela no Brasil. E um prato típico de São Paulo vira patrimônio cultural. A gente volta. O Ministério da Saúde divulgou hoje um novo relatório sobre a febre amarela no Brasil. De 1º de julho do ano passado até 6 de fevereiro deste ano, são 353 casos confirmados, com 98 mortes. A gente volta a falar sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, já dura 13 dias uma disputa pelo comando do tráfico de drogas em comunidades carentes da cidade. Hoje, os tiroteios se intensificaram. A reportagem é da Raquel Lemos. Já são 13 dias de tiroteios, guerras entre facções, terror e medo. Galera, eu moro aqui, tô sem poder sair de casa, tiro pra todo lado, muito tiro mesmo. Cuidado, não passem pela Sapinhatuba. Sapinhatuba é uma das comunidades que vem sendo disputadas pelos traficantes. Moradores do Belém, Areal e Frade também têm vivido em meio ao fogo cruzado. Eu não sei se é polícia, eu não sei o que é. Eu sei que é muito tiro mesmo. É muito tiro. Parece não, é uma guerra terrível. Gente, pelo amor de Deus, ora pela gente, ora. Hoje pela manhã, várias pessoas foram baleadas na cidade. Um morador da Sapinhatuba foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. E ele não conseguiu ir ao hospital por causa do tiroteio, na rua onde mora. Uma bala perdida também atingiu um homem de 37 anos que estava num ponto de ônibus na Rio Santos. O que nós sabemos até agora é que inicialmente traficantes oriundos do Rio de Janeiro chegaram à comunidade da Sapinhatuba em caminhões de baú e de lá desembarcaram, realizaram a tomada dessa comunidade, até para que ela não pudesse dar apoio à comunidade do Belém, onde a mesma facção era instalada. Esse vídeo, gravado dentro da comunidade, mostra criminosos exibindo armas, dando tiros e soltando bombas. Quando a gente vai conseguir ficar nessa vida, nessa situação acuado, oprimido pelos bandidos? Nós não estamos aguentando mais, nós somos moradores que estão pedindo socorro, pelo amor de Deus, nos ajuda! O Major Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar, disse agora há pouco por telefone que a PM foi surpreendida por essas ocupações de facções em Angra dos Reis e afirmou ainda que a Polícia Militar planeja novas operações na região.
Na contramão da crise, o agronegócio ajudou a balança comercial a fechar com superávit no ano passado. Uma feira no Paraná mostra que o setor deve continuar crescendo em 2018, com destaque para a produção de soja. A reportagem é de Raquel Moraes. A expectativa é uma produção de quase 20 milhões de toneladas de soja. Grande parte não fica aqui. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. No ano passado, vendeu 25,7 bilhões de dólares só de grãos para o mercado externo. Para a safra deste ano, a estimativa é um crescimento de 3,7% na exportação. Cresce o consumo de proteína no mundo todo. Portanto, a soja é uma lavoura que cresce muito. Esse aumento de produtividade é resultado de investimento nas lavouras, novas tecnologias em sementes, implementos e maquinários que os agricultores encontram em feiras como essa. O Show Rural é a primeira grande exposição do agronegócio no ano no país, uma vitrine de oportunidades para o campo. São 530 expositores e a expectativa é comercializar R$1,5 bilhão em 5 dias. Vendas que vêm em grande parte do setor das máquinas agrícolas. Vai crescer 5%. Isso em função de a gente ter maquinário moderno no campo, traz mais competitividade no campo e a gente continua com as nossas exportações. A Embrapa está lançando aqui na feira o resultado de 2 pesquisas com soja convencional e transgênica, que prometem trazer resultados bem acima da atual média brasileira. Um dos pratos mais famosos de São Paulo virou patrimônio cultural do estado. É o virado à paulista e a reportagem só podia ser do Alberto Gaspar. O centro de São Paulo é cheio de edifícios e espaços tombados como patrimônios históricos. O Teatro Municipal, o Palácio dos Correios, o primeiro arranha-céu, o Prédio Martinelli, e esse outro ao lado que era a sede do antigo Banco do Estado. Os viadutos sobre o Vale do Anhangabaú, aliás, ele também tombado. E existem os chamados patrimônios imateriais, um conceito mais recente, de uns 20 anos para cá. São manifestações culturais. Música, dança, festas populares ou religiosas, comida inclusive. E sendo em São Paulo, falando desse assunto, nada mais patrimônio do que o virado à paulista, que acaba de ser reconhecido. Vamos a ele, naquele restaurante ali, que bem já está merecendo virar patrimônio também. Está na região há mais de 100 anos. Direto para a cozinha. O baiano Gilberto tem 20 anos de profissão. O refogado com toucinho recebe o feijão já cozido. Na frigideira, ele adiciona a farinha de milho, na medida certa para dar esta consistência. Couve bem temperada. Na chapa, bisteca de porco, ovo frito e linguiça. Ah, e banana, a milanesa, frita. Acompanha arroz. Um banquete para 2 pessoas. Se quiser deliciar, é só ficar à vontade aí. É comida forte com origem nos tropeiros, viajantes, a partir do século XVIII. A diferença em relação ao tutu mineiro é o feijão, aqui mais inteiro, e a farinha, de milho e não de mandioca. Quanto ao nome... Como diz o caipira, né? Temperou bem. Aquilo que você temperou está no fogo já prontinho, com caldo, você vai pondo a farinha de milho e virando no fogo com a farinha de milho. O estudioso do assunto só questiona o fato do virado à paulista ter sido reconhecido incluindo os acompanhamentos. O prato é ótimo, mas virado para ele... Do que está aqui à minha frente, o feijão. Ai, que fome. Faz o que agora com essa fome? Toma água para ver se passa. Trabalhando aqui é uma janta que a gente tem. Né? Pois é, não, a turma lá tá almoçando, né? Mas a gente chega lá já. Isso. E uma última notícia. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar um ato de hostilidade contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal em São Paulo vai investigar quem é o autor de uma mensagem que incitava atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física de Gilmar Mendes. O pedido de investigação partiu da defesa do ministro. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Amanhã tem mais. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todos. Olha, de cara, né, a empresa de Elon Musk dispara na frente das concorrentes para conseguir contratos com a NASA, a Agência Espacial Americana, e com as Forças Armadas dos Estados Unidos.
E o bilionário Elon Musk, que tem planos de levar seres humanos para Marte em 2024 e colonizar o planeta, viabiliza mais um projeto audacioso. Numa entrevista depois do lançamento, ele disse que ainda está tentando absorver o que aconteceu porque foi surreal. O foguete levou um carro para o espaço e o empresário disse que isso foi uma bobagem divertida, mas que bobagens divertidas também são importantes. O lançamento foi preparado para ser um espetáculo desde o início. O foguete Falcon Heavy, com a altura de um prédio de 23 andares, foi lançado em Cabo Canaveral, na Flórida. As imagens foram transmitidas ao vivo com narração e a torcida dos funcionários da empresa SpaceX. Já o propulsor do meio falhou no pouso e caiu no mar. Enquanto isso, esse espetáculo... Parece montagem, né? Mas não é. Não é. A seguir, os números da febre amarela no Brasil. E um prato típico de São Paulo vira patrimônio cultural. A gente volta. O Ministério da Saúde divulgou hoje um novo relatório sobre a febre amarela no Brasil. De 1º de julho do ano passado até 6 de fevereiro deste ano, são 353 casos confirmados, com 98 mortes. A gente volta a falar sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, já dura 13 dias uma disputa pelo comando do tráfico de drogas em comunidades carentes da cidade. Hoje, os tiroteios se intensificaram. A reportagem é da Raquel Lemos. Já são 13 dias de tiroteios, guerras entre facções, terror e medo. Galera, eu moro aqui, tô sem poder sair de casa, tiro pra todo lado, muito tiro mesmo. Cuidado, não passem pela Sapinhatuba. Sapinhatuba é uma das comunidades que vem sendo disputadas pelos traficantes. Moradores do Belém, Areal e Frade também têm vivido em meio ao fogo cruzado. Eu não sei se é polícia, eu não sei o que é. Eu sei que é muito tiro mesmo. É muito tiro. Parece não, é uma guerra terrível. Gente, pelo amor de Deus, ora pela gente, ora. Hoje pela manhã, várias pessoas foram baleadas na cidade. Um morador da Sapinhatuba foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. E ele não conseguiu ir ao hospital por causa do tiroteio, na rua onde mora. Uma bala perdida também atingiu um homem de 37 anos que estava num ponto de ônibus na Rio Santos. O que nós sabemos até agora é que inicialmente traficantes oriundos do Rio de Janeiro chegaram à comunidade da Sapinhatuba em caminhões baú. E afirmou ainda que a Polícia Militar planeja novas operações na região. Na contramão da crise, o agronegócio ajudou a balança comercial a fechar com superávit no ano passado. Uma feira no Paraná mostra que o setor deve continuar crescendo em 2018, com destaque para a produção de soja. A reportagem é de Raquel Moraes. A expectativa é uma produção de quase 20 milhões de toneladas de soja. Grande parte não fica aqui. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. No ano passado, vendeu 25,7 bilhões de dólares só de grãos para o mercado externo. Para a safra deste ano, a estimativa é um crescimento de 3,7% na exportação. Cresce o consumo de proteína no mundo todo. Portanto, a soja é uma lavoura que cresce muito. Esse aumento de produtividade é resultado de investimento nas lavouras, novas tecnologias em sementes, implementos e maquinários que os agricultores encontram em feiras como essa. O Show Rural é a primeira grande exposição do agronegócio no ano no país, uma vitrine de oportunidades para o campo. São 530 expositores e a expectativa é comercializar R$1,5 bilhão em 5 dias. Vendas que vêm em grande parte do setor das máquinas agrícolas. Vai crescer 5%. Isso em função de a gente ter maquinário moderno no campo, traz mais competitividade no campo e a gente continua com as nossas exportações. A Embrapa está lançando aqui na feira o resultado de 2 pesquisas com soja convencional e transgênica, que prometem trazer resultados bem acima da atual média brasileira. Um dos pratos mais famosos de São Paulo virou patrimônio cultural do estado. É o virado à paulista e a reportagem só podia ser do Alberto Gaspar. O centro de São Paulo é cheio de edifícios e espaços tombados como patrimônios históricos. O Teatro Municipal, o Palácio dos Correios, o primeiro arranha-céu, o Prédio Martinelli, e esse outro ao lado que era a sede do antigo Banco do Estado. Os viadutos sobre o Vale do Anhangabaú, aliás, ele também tombado.
E existem os chamados patrimônios imateriais, um conceito mais recente, de uns 20 anos para cá. São manifestações culturais, música, dança, festas populares ou religiosas, comida inclusive. E sendo em São Paulo, falando desse assunto, nada mais patrimônio do que o Virado à Paulista, que acaba de ser reconhecido. Vamos a ele, naquele restaurante ali, que bem já está merecendo virar patrimônio também. Está na região há mais de 100 anos. Direto para a cozinha. O baiano Gilberto tem 20 anos de profissão. O refogado com toucinho recebe o feijão já cozido. Na frigideira, ele adiciona a farinha de milho, na medida certa para dar esta consistência. Você está acompanhando tudo por lá, no meio da neve. Rodrigo, boa tarde para você. O que diz a previsão do tempo por aí? Continua essa friaca? Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde para todos vocês aí. Tá quentinho no estúdio, né? Vocês devem estar dizendo, o cara tá passando mal frio lá, a gente tá no quentinho do estúdio. Aqui tá 0 graus, Sandra. E 4 negativos é a sensação térmica que a gente tem aqui. E continua nevando. Para piorar, a previsão diz o seguinte: de noite pode chegar a 10 graus negativos em algumas partes da França. Isso tudo porque uma frente fria que veio lá da Escandinávia, lá da Noruega, Finlândia, veio parar aqui em cima, justamente em cima de Paris, deixando a gente com essa nevasca toda que vocês estão vendo. Tem lugar aqui, ó, como esse daqui, ó, com mais de 10 centímetros, olha aqui, ó, 10 centímetros de neve acumulada nessa última madrugada e também na madrugada anterior. É muito bonito, mas é lógico que isso traz consequências. Muita gente não pôde trabalhar hoje, a França parcialmente parou, porque os ônibus, por exemplo, não funcionaram na madrugada, ônibus escolares não levaram as crianças, metrôs e trens têm que andar mais devagar porque é perigoso, e o engarrafamento em Paris chegou a níveis altíssimos, raros para a cidade, de 700 quilômetros de engarrafamento causados por essa lentidão toda criada pela neve. A gente tem que lembrar, né? A gente vê de vez em quando passa um caminhão aqui atrás, um carro, mas é porque o gelo vai se acumulando na estrada, que derrete com os carros e aí fica perigosíssimo. A recomendação é que ninguém saia de casa. Também, por conta disso, a Torre Eiffel ficou fechada aos turistas. Agora, Sandra, Doni, vamos concordar que é lindo, né? Teve gente esquiando na igreja Sacré-Cœur e olha só que paisagem linda que a gente tem aqui. Lindíssimo, sim. Agora, Rodrigo, vai proteger a cabeça, que é por onde a gente perde a maior parte do calor do corpo, ok? Olha só, um momento ciência aqui com a Sandra Nemberg. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Eu sempre sinto calor no estúdio, você frio, mas lá a gente concordaria que de fato... muito frio muito lá. Frio. Agora, um outro assunto. Subiu para 7 o número de mortos em um terremoto em Taiwan. As equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes porque há dezenas de desaparecidos. O nosso correspondente na Ásia, o Márcio Gomes, acompanha essa história, fala com a gente ao vivo. Márcio, boa noite para você. Em Tóquio, os bombeiros estão correndo contra o tempo, né? Pois é, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Olha, pela experiência internacional, as equipes de resgate trabalham com um prazo de 72 horas para achar sobreviventes depois de grandes terremotos. Em Taiwan, até agora, 24 horas já se passaram. E segundo os bombeiros, 5 pessoas foram localizadas com vida e a batalha é retirá-las debaixo dos escombros. Mas teve gente, como esse funcionário de um hotel que desabou parcialmente, que saiu das ruínas andando. Isso dá esperança. Prédios tombados. Em relação à reforma da Previdência, Maia diz que não vai fazer esse jogo de empurrar a responsabilidade. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estou preocupado aqui quem é culpado, quem não é culpado, quem tem voto, quem não tem voto, se o governo tem uma base hoje de 308 votos ou não tem, depois da denúncia a base caiu. E eu estou preocupado é tentar construir um caminho para aprovar a Previdência, né? Eu também não estou preocupado quem vai ser vencedor, quem não vai ser, porque essa votação nós teremos milhões de vencedores, que são os brasileiros. Vamos falar então da previsão do tempo, das consequências da chuva que cai há praticamente uma semana entre Minas Gerais e Espírito Santo. Eliana Marques, boa tarde para você. O Rio Doce transbordou, é isso? Exatamente, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para o Doni, boa tarde a todos. Essa informação chegou hoje, ontem já estava em atenção, em alerta. Hoje o
Hoje o Rio Doce transbordou em Governador Valadares, Minas Gerais. 2 bairros estão alagados. Nós vamos ver aqui essas imagens desses bairros alagados. Olha aí para você, Governador Valadares, Minas. Outro ponto onde o Rio Doce transbordou foi em Linhares, no Espírito Santo. Por lá, 2 casas atingidas no bairro Olaria, mas a subida do Rio Doce na cidade de Linhares é lenta, segundo o engenheiro Arthur Matos, coordenador nacional dos sistemas de alerta do Serviço Geológico do Brasil. Como a gente vê nesse mapa aqui, a gente vai dar uma olhadinha, tem mais previsão de chuva hoje e nos próximos dias, esses pontos em azul e rosa mais escuro entre Governador Valadares e Linhares, no entorno do Rio Doce. Outra informação que o engenheiro do Serviço Geológico do Brasil me disse é que o Rio Doce também pode transbordar até a noite de hoje em outra cidade mineira, que é Tumiritinga. E além dessa região, alguma outra com problemas por causa da chuva? Tem. Hoje já choveu bastante também em Serrolândia, Bahia, Ipubi, Pernambuco e Caxias, Maranhão. Essa chuva foi provocada pelo cavado, que eu falei ontem, né? Expliquei que é um sistema meteorológico responsável por muita chuva sempre a leste dele. Vejam que hoje essa previsão está se repetindo com grandes volumes de chuva aqui nessas áreas em rosa, olha, principalmente Maranhão, passando pelo sertão do Piauí, também de Pernambuco e da Bahia. Hoje, previsão de pancadas de chuva, como a gente vê aqui em quase todo o Brasil, mapa verde, né? E tempo firme na metade sul do Rio Grande do Sul, entre o norte do Paraná, Presidente Prudente e Bauru, no interior de São Paulo. Também aqui, olha, no extremo norte do Brasil e entre o sertão da Paraíba e o estado de Alagoas. Eliana, antes da gente falar das temperaturas, eu só vou justificar. Vocês ouviram um barulho por aqui no nosso cenário? Caiu o lenço do... Nada, foi errado. E desde então vem negociando uma coalizão para formar um governo com maioria no parlamento. O acordo foi feito. O Partido Social Democrata, o maior da Alemanha e um dos mais antigos partidos políticos do mundo, vai ficar com 6 ministérios. 3 deles muito importantes. O das Relações Exteriores, com o cargo de ministro provavelmente para Martin Schulz, presidente do Partido de Inspiração Socialista Democrática, mais o Ministério das Finanças e do Trabalho. Um Ministério do Interior fortalecido iria para o Partido da União Social Cristã da Baviera. A Merkel, os Ministérios da Economia e Saúde. O Partido Social Democrata vai iniciar um referendo entre os quase 500 mil associados. A ala de jovens do partido não quer a coalizão. Foi Angela Merkel quem fez as maiores concessões, dando aos adversários os principais ministérios. Ela deve começar a governar na Páscoa, numa posição bastante enfraquecida em relação aos seus 3 governos anteriores. A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai viajar para a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Kim Yo-jong é muito próxima do ditador norte-coreano e vai acompanhar o chefe de Estado cerimonial do país, Kim Jong-nam, nos Jogos de Inverno. Ela vai participar da abertura dos Jogos de Pyeongchang na sexta-feira. Kim Yo-jong é assessora do Partido Único. É a primeira vez que um membro da dinastia Kim visita a Coreia do Sul. E o anúncio mostra a vontade de Pyongyang de desarmar as tensões na Península Coreana. Depois do sucesso do lançamento do foguete Falcon Heavy ontem nos Estados Unidos, o empresário Elon Musk espera que haja uma nova corrida espacial com a participação de empresas particulares como a dele, a SpaceX. Vamos falar sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Fábio Turci. Turci, boa tarde. Ontem o lançamento foi um espetáculo, mas existem objetivos nem sempre tão evidentes, né? Conta pra gente. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todos. Olha, de cara, né, a empresa de Elon Musk dispara na frente das concorrentes para conseguir contratos com a NASA, a Agência Espacial Americana, e com as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o bilionário Elon Musk, que tem planos de levar seres humanos para Marte em 2024 e colonizar o planeta, viabiliza mais um projeto audacioso. Numa entrevista depois do lançamento, ele disse que ainda está tentando absorver o que aconteceu porque foi surreal. O foguete levou um carro para o espaço e o empresário disse que isso foi uma bobagem divertida, mas que bobagens divertidas também são importantes.
Produção de quase 20 milhões de toneladas de soja. Grande parte não fica aqui. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. No ano passado, vendeu 25,7 bilhões de dólares só de grãos para o mercado externo. Para a safra deste ano, a estimativa é um crescimento de 3,7% na exportação. Cresce o consumo de proteína no mundo todo, portanto a soja é uma lavoura que cresce muito. Esse aumento de produtividade é resultado de investimento nas lavouras, novas tecnologias em sementes, implementos e maquinários que os agricultores encontram em feiras como essa. O Show Rural é a primeira grande exposição do agronegócio no ano no país, uma vitrine de oportunidades para o campo. São 530 expositores e a expectativa é comercializar R$1,5 bilhão em 5 dias. Vendas que vêm em grande parte do setor das máquinas agrícolas. Vai crescer 5%. Isso é em função de a gente ter maquinário moderno no campo, traz mais competitividade no campo e a gente continua com as nossas exportações. A Embrapa está lançando aqui na feira o resultado de 2 pesquisas com soja convencional e transgênica, que prometem trazer resultados bem acima da atual média brasileira. Um dos pratos mais famosos de São Paulo virou patrimônio cultural do estado. É o virado à paulista e a reportagem só podia ser do Alberto Gaspar. O centro de São Paulo é cheio de edifícios e espaços tombados como patrimônios históricos. O Teatro Municipal, o Palácio dos Correios, o primeiro arranha-céu, o Prédio Martinelli, e esse outro ao lado que era a sede do antigo Banco do Estado. Os viadutos sobre o Vale do Anhangabaú, aliás, ele também tombado. E existem os chamados patrimônios imateriais, um conceito mais recente, de uns 20 anos para cá. São manifestações culturais. Música, dança, festas populares ou religiosas, comida inclusive. E sendo em São Paulo, falando desse assunto, nada mais patrimônio do que o virado à paulista, que acaba de ser reconhecido. Vamos a ele, naquele restaurante ali, que bem já está merecendo virar patrimônio também. Está na região há mais de 100 anos. Direto para a cozinha. O baiano Gilberto tem 20 anos de profissão. O refogado com toucinho recebe o feijão já cozido. Na frigideira, ele adiciona a farinha de milho, na medida certa para dar esta consistência. Couve bem temperada. Na chapa, bisteca de porco, ovo frito e linguiça. Ah, e banana, a milanesa, frita. Acompanha arroz. Um banquete para 2 pessoas. Se quiser deliciar, é só ficar à vontade aí. É comida forte com origem nos tropeiros, viajantes, a partir do século XVIII. A diferença em relação aos exteriores, com o cargo de ministro, provavelmente para Martin Schulz, presidente do Partido de Inspiração Socialista Democrática, mais o Ministério das Finanças e do Trabalho. Um Ministério do Interior fortalecido iria para o Partido da União Social Cristã da Baviera. A Merkel, os Ministérios da Economia e Saúde. O Partido Social Democrata vai iniciar um referendo entre os quase 500 mil associados. A ala de jovens do partido não quer a coalizão. Foi Angela Merkel quem fez as maiores concessões, dando aos adversários os principais ministérios. Ela deve começar a governar na Páscoa, numa posição bastante enfraquecida em relação aos seus 3 governos anteriores. A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai viajar para a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Kim Yo-jong é muito próxima do ditador norte-coreano e vai acompanhar o chefe de Estado cerimonial do país, Kim Jong-nam, nos Jogos de Inverno. Ela vai participar da abertura dos Jogos de Pyeongchang na sexta-feira. Kim Yo-jong é assessora do Partido Único. É a primeira vez que um membro da dinastia Kim visita a Coreia do Sul. E o anúncio mostra a vontade de Pyongyang de desarmar as tensões na Península Coreana. Depois do sucesso do lançamento do foguete Falcon Heavy ontem nos Estados Unidos, o empresário Elon Musk espera que haja uma nova corrida espacial com a participação de empresas particulares como a dele, a SpaceX. Vamos falar sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Fábio Turci. Turci, boa tarde. Ontem o lançamento foi um espetáculo, mas existem objetivos nem sempre tão evidentes, né? Conta pra gente.
Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todos. Olha, de cara, né, a empresa de Elon Musk dispara na frente das concorrentes para conseguir contratos com a NASA, a Agência Espacial Americana, e com as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o bilionário Elon Musk, que tem planos de levar seres humanos para Marte em 2024 e colonizar o planeta, viabiliza mais um projeto audacioso. Numa entrevista depois do lançamento, ele disse que ainda está tentando absorver o que aconteceu porque foi surreal. O foguete levou um carro para o espaço e o empresário disse que isso foi uma bobagem divertida, mas que bobagens divertidas também são importantes. O lançamento foi preparado para ser um espetáculo desde o início. O foguete Falcon Heavy, com a altura de um prédio de 23 andares, foi lançado em Cabo Canaveral, na Flórida. As imagens foram transmitidas ao vivo com narração e a torcida dos funcionários da empresa SpaceX. Já o propulsor do meio falhou no pouso e caiu no mar. O relator Arthur Maia disse que não mexe mais no texto. Qualquer nova alteração vai depender das discussões no plenário. A nossa orientação é de que só façamos qualquer tipo de modificação que tenha resultado em votos. A reforma é uma necessidade do Brasil e não adianta fazer concessões para aqueles que estão contra a reforma. O novo texto será distribuído para todos os deputados. De acordo com o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, a fase de discussão já está aberta e, a partir dos debates, será elaborada a emenda que vai a plenário. O trabalho agora é para construir o que os deputados chamaram de ambiente de votação. Conseguir os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Aguinaldo Ribeiro disse que só haverá votação se o governo tiver os votos necessários até o dia 19 e que todo o empenho do governo será para aprovar a reforma até o dia 28 de fevereiro. Não vamos submeter uma matéria como essa de irresponsabilidade e que tem efeito sobre o nosso país sem que haja a plena convicção de sua aprovação no plenário. Então, nós vamos trabalhar para isso e, se Deus quiser, até o dia 28, eu espero podermos, a partir desse texto, construirmos esse cenário junto com a base para aprovação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse hoje que o mês de fevereiro é o limite para aprovar a reforma da Previdência. André Sadi, boa tarde. O calendário foi flexível até agora, né? Essa data limite já mudou algumas vezes. Já mudou sim, Doni, boa tarde para você, Sandra, boa tarde a todos, mas agora o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que não pode passar de fevereiro. E disse mais, disse que o governo e os parlamentares precisam criar uma nova base para aprovar a reforma da Previdência e que isso só será possível com a ajuda, a articulação dos governadores e prefeitos para que eles conversem com os deputados de suas bases eleitorais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vem fazendo essas conversas com governadores, voltará a falar com eles hoje e que se na semana do dia 20 de fevereiro tiver cerca de 300 votos, sim, a proposta da reforma da Previdência irá à pauta do plenário da Câmara. Sobre a declaração do presidente Michel Temer de que sim, o governo, na avaliação dele, já fez a sua parte em relação à reforma da Previdência, Maia disse que não vai fazer esse jogo de empurrar a responsabilidade. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estou preocupado aqui quem é culpado, quem não é culpado, quem tem voto, quem não tem voto, se o governo tem uma base hoje de 308 votos ou não tem, depois da denúncia a base caiu. E eu estou preocupado é tentar construir um caminho para aprovar a Previdência. Eu também não estou preocupado quem vai ser